Bom dia, meus queridos, paz do Senhor, que bom que você está aí, que bom que nós estamos juntos mais uma vez, para deixarmos a nossa gratidão a esse Deus tão bondoso, tão inigualável, tão imutável, porque Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. E só por isso a gente já devia agradecer, só porque você está aí do outro lado, então está vivo, já tem motivo demais para agradecer e ainda vai ser pouco. Pelo que Deus faz por nós, fez e faz por nós, e porque nos dá mais uma oportunidade de vida quando o dia amanhece e a gente está vivo, quando muitos não estão mais. Então a gente tem muito para agradecer. Esquecer, sabe, das coisas mundanas, das coisas materiais e perceber o quanto nós somos ricos, porque temos Deus por nós. Meu irmão, convido você a vir nessa jornada compartilhando a palavra de Deus para que ela chegue o mais longe possível. Essa é a sua parte. Fazendo isso, você está contribuindo muito para o reino do Senhor alcançar pessoas que estão precisando da luz que é Jesus. Amém, meu irmão? Bora para a palavra. Palavra do Senhor está em Esdras, capítulo 9, do versículo 5 ao 9. Diz assim: Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeito à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Amém? Meus irmãos, quem ainda não ouviu, vai ouvir agora. Se você já teve a oportunidade de passar diante de um sítio, uma fazenda, percebeu que no pasto não tem árvores, a não ser por uma ou duas, bem distantes uma da outra. E aí, eu mesmo já, quando trabalhei viajando muito por esse Brasil afora, fiquei curioso para saber por que permaneciam algumas árvores. E aí eu perguntei para o encarregado da fazenda, numa conversa bem trivial, e aí ele me disse que aquilo dali era deixado de propósito para que os trabalhadores, da fazenda e os próprios animais tivessem uma sombra de descanso. Irmãos, a grande verdade é que em algum momento, e eu espero que isso já tenha acontecido com todos vocês, você parou para refletir na sua vida e se deu conta de quanta coisa ruim, quanto livramento de morte você já teve. Sabe, nós passamos aí há alguns anos pela pandemia, muitos de nós foram embora e alguns ficaram.
eu arrisco até dizer que todo mundo teve essa Covid. Mas quem a gente não esperava foi, e quem a gente não esperava ficou. E tudo isso tem propósito. Não tem nada nos planos de Deus que não tenha propósito. O Senhor é o grande estrategista do amor. E tudo o que Ele faz tem propósito. Eu volto a dizer, como já disse em algumas outras pregações, precisamos abrir os olhos para entender que nós não estamos aqui para viver os nossos deleites. Isso é um bônus que Deus nos deu por ser bom demais. A gente pode viver aqui e conquistar nossos sonhos, nossos desejos. Isso aí é um bônus, é um presente que Deus deu para a gente. Mas a gente não pode esquecer o porquê está aqui. Tem uma máxima que diz assim, que todo mundo acha que é mundano, mas vem da Bíblia. Que quando o Senhor diz, ame seu próximo como a ti mesmo, da onde vem essa máxima? Já ouviu falar que a gente tem que tratar o próximo, fazer pelo próximo aquilo que gostaria que fizesse pela gente? A grande verdade presta atenção na frase, fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós. Não há nenhuma garantia de que vão fazer pela gente o que a gente faz pelo próximo. Não tem garantia nenhuma. Porque aí seria uma troca, seria comércio. Você só vai fazer porque você vai ser beneficiado. E isso daí não tem nada a ver com o mistério da graça do Senhor. A gente tem que fazer pelo próximo, se colocando no lugar dele. E se a gente estivesse no lugar dele, gostaria que alguém nos servisse do jeito que estamos servindo. A satisfação tem que ser só em fazer isso. Só em dar, em doar, em deixar de lado o egoísmo de nos colocarmos em primeiro lugar para tudo e colocar o próximo. E, meu irmão, existem maneiras infinitas de você servir o próximo, de você, frear um pouco essa sua corrida para se satisfazer e servir ao próximo. Porque o propósito da gente aqui, para viver em amor, fomos criados pelo Deus que é amor. Então o propósito dele é que nós vivamos em amor um pelo outro. Então, mesmo você sabendo que corre o risco, né? É muito mais certo que as pessoas à sua volta não tratem você como você está tratando o seu próximo, mas a grande verdade é você encontrar satisfação, a alegria em servir com amor, sem esperar nada em troca, porque foi isso que Jesus fez. Seja a sombra de descanso para o seu próximo. Surpreenda ele praticando a palavra de Deus, praticando o amor que é Deus. Meu irmão, você escapou do Covid, você escapou daquele acidente que Deus te livrou, lembra? No trânsito. Ou de uma viagem que você poderia ter feito e não fez, depois ficou sabendo que a viagem não terminou muito bem. Ou até no lazer. Eu tenho certeza que Deus já te livrou. Não só uma vez, como várias vezes, de algo muito pior. Algo que poderia ter simplesmente finalizado sua vida. Porque Ele conta com você para servir Ele aqui na terra. Servir em amor, amando o seu próximo, servindo o seu próximo. Põe de lado esse egoísmo de pensar só em você. A palavra está dizendo que quando a gente serve o Senhor, quem está cuidando da gente é Ele. E a gente pode até falhar, mas Deus não falha. Então quem está cuidando de você, meu irmão, não falha. Ele está cuidando de você para que você cuide do seu próximo. Para que você sirva o seu próximo. E como eu te falei, existem várias maneiras. Às vezes só de você, se você estiver atento para a necessidade de quem te rodeia,
você vai encontrar. Peça a Deus, peça o Espírito Santo para te colocar antenado com Ele, para ele te mostrar a necessidade do próximo durante o seu dia. E sirva. Sabe, você tá no ponto de ônibus, doido para ir para casa, está cansado, trabalhando, mas você olhou para o lado, tem alguém precisando de ajuda. Vai ajudar. Chega um pouco mais tarde em casa. Quando você colocar a cabeça no travesseiro, não para se enaltecer, mas para você, sabe, em Cristo chegar à conclusão que hoje o meu dia foi produtivo. Eu ajudei alguém. Pode não ter sido o resto do dia, ter dado tudo errado. Mas se você serviu ao Senhor, ajudando o próximo, você vai sentir uma satisfação maravilhosa. E aí a palavra vai estar entrando aí no seu coração e fazendo morada. Porque é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa deixar a palavra de Deus transformar a gente. Irmãos, o grande mistério é andar nesse mundo de pecado e jaz do inimigo, mas não ser alcançado pelas tentações e pelas provocações dele. É andar em santidade, é andar servindo ao Senhor, amando o próximo. Lembre-se, Jesus não pediu nada em troca do que fez quando andou entre nós. Ele fez simplesmente pelo prazer de amar cada um de nós, a cada um que ele serviu. E é isso que a gente tem que fazer. Sem esperar nada em troca, a gente tem que servir. Nossa vida é de servidão ao Senhor. Tem uma frase que eu já disse aqui em alguma outra pregação. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Lembre-se, o bônus, ou seja, o extra que a gente ganhou com essa vida foi de poder, né, perseguir nossos sonhos, alcançá-los, né? Mas isso não é a prioridade. A prioridade é servir ao Senhor. Então, entregue sua vida à servidão a esse Deus de amor e vá amar seu próximo. Amém, meu irmão? Grande abraço.